E vamos que vamos na aula de aplicações. Eu adorei, eu achei top. Foi muito bom. É sempre bom você perceber, e aí é uma hora que nós podemos parar com uma falácia dos alunos. Eu gosto de matemática, mas não gosto de física e química. É só você observar que na física e na química o contexto vai ser diferente. Assim eu ainda até aceito, mas eu gosto de física e química e não gosto de matemática. Não, aí quebra. Fica pesado. Não, mas é porque... Tá tudo junto, né? Tudo junto. Mas é porque assim, para mim, de matemática, ele fala, eu gosto de matemática, mas física e química... Pro de física, ele fala assim, não, eu gosto de física, mas matemática e química não é legal. O de química, eu gosto de química, mas matemática e física... Correr, né? Tem que ligar todos os assuntos. E a aula a gente viu muitas aplicações, né? Tanto na geografia, na própria matemática, assunto que vocês vão ver no segundo ano, eles já ficaram todos tremendo, não aguenta aquilo lá não. Mas se você fizer um primeiro ano bem embasado, né? Com bastante aí, concreto aí na sua fundação, você vai ver que, se for sólida a sua base, a sua construção vai longe, certo? Então vamos lá, revisão da aula 52.2, onde a gente viu as aplicações da função exponencial. É claro que a revisão é mais ou menos a mesma do que a anterior, porque nós só aplicamos. Aplicamos. Você tem que entender que a função, e aí aquele ponto, nós começamos a aula fazendo o quiz. Porque é através do quiz que nós lembramos que na função exponencial f de x igual a x, a nossa base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Ou seja, se você pegar qualquer função exponencial cuja base é negativa, essa não vai ter característica exponencial, porque não vai ter como construir o gráfico. Por que não, professor? Porque se a base for negativa, eu vou depender do expoente. Se o expoente for par, a resposta é positiva. Se o expoente for ímpar, resposta negativa. Não vai conseguir alinhar os pontos, não vai ter uma curva correta. E o valor numérico, a nossa famosa máquina de calcular, todo mundo já sabe. Então a gente avança aqui para falar sobre o gráfico, né? O gráfico a gente já sabe que quem domina, né? Quem denomina e quem domina é a base A. Ou seja, se o A for maior que 1, ela é crescente. Se o A está entre 0 e 1, decrescente. E a gente vê que ele é bem parecido, mas é bem diferente. Então, crescente, né? Os valores vão aumentando à medida que os valores de x aumentam, os valores em y também aumentam. E já na decrescente, isso é diferente. Ambas passam pelo ponto 0 e 1, como sempre, né? Então aqui, ó, à medida que os valores de x vão aumentando, em y vai diminuindo. Essa é a pegada aí, diferente de uma coisa para outra, tá? Beleza. E aquele mapa mental que não nos deixa falhar falando da função exponencial, a gente verifica alguns detalhes aqui, principalmente na parte do gráfico, né? Que era o foco da nossa aula anterior e que a gente revisa aqui também. Perfeito, perfeito. Se quiserem saber mais aplicações, é só resolver as atividades de sala. Então vamos. Elas vieram no mesmo ritmo do que na aula. Aí ele falou assim, ai, Jesus amado, então não vou conseguir fazer, eu achei muito difícil. Não, pode parar. Não, consegue sim. Junta com a galera aí, junta com o seu grupinho, vocês que tem uns que tem mais afinidade com a matemática, ajuda aquele que tem menos, e vamos lá que dá tudo certo. Até já voltamos. Continue nos assistindo porque as atividades de sala vêm pra gente resolver, né? Pra quem ficou com aquela dúvida, a hora é agora. Dúvida? Dúvida por quê? Você falou dúvida? Né? Teve dúvidas? Teve não. Acho que não. Por favor. Podem ter encontrado alguma dificuldade nas potências. E eu sempre ressalto esse detalhe. A potência, não sabe? Nesse caso, quando a base for número decimal, você pode usar a calculadora. Só agora, na prova, se nós colocarmos, nós vamos dizer, use tal valor. Beleza? Então, dúvida, nem fale nisso. Nem fale, por favor. Então, vou até pular essa página aqui. Não precisa, né? Não precisa tirar dúvida. Não. Vamos lá, então, na pergunta de número 1. Vamos lá, professor Maurício. O crescimento aproximado de uma colônia de bactérias foi expressa pela função PT igual a 30.000 vezes 3
elevado a 0,2t, em que t é o tempo decorrido em dias. Determine o número de bactérias. Letra A, inicial, e a letra B, quando t é 5 dias e quando t é 10 dias. Então vamos lá de letra A primeiro, né? Eu quero a quantidade inicial. De cara, a gente já sabe, né, que a quantidade inicial é quando o tempo é zero, certo? Isso. Se o tempo é zero, nós vamos substituir aqui. Olha lá que fácil, né? Então, o nosso P de T vai ser 30.000 vezes quem? Vezes 3 elevado a 0,2 vezes o tempo, que nesse caso agora é zero, né? Então, eu tenho que o meu P no tempo zero vai ser 30.000 vezes 3 elevado a 0 vezes qualquer coisa é zero. E todo número elevado a zero é 1. E 1 vezes 30.000 30.000. 30.000, né? Então, 30.000 já é a minha resposta final, que na verdade, se a galera tivesse já, né, esse macete, a nossa inicial geralmente vem aqui nessa multiplicação colada pelo restante, com exponencial, né? isso. Toda vez, né? Perfeito. Beleza? Agora ele quer quando o t for 5 e quando o t for 10, aí muda um pouquinho, né? Nós vamos ter que substituir o t por 5 e por 10. Vamos fazer? Vamos lá. Então vamos lá. Quando o P do valor 5, né? Eu 30.000 vezes 3 elevado a 0,2, agora vezes 5, né? Vamos lá. O P do valor 5 vai ser o 30.000, olha que bacana, vezes 3 elevado. 0,2 vezes 5? 1. É 1, olha que legal. 3 elevado a 1? É 3. É 3, então eu tenho 30.000 vezes 3. 3 vezes 3? 9. 9, então eu tenho 90.000. 90.000. Legal, né? Beleza. 90.000 o quê? 90.000 É a bactéria, bactérias. né? O número de bactérias. Agora, se tivermos o P do valor 10. Vou até passar um risquinho aqui para mostrar que é outro momento. Vezes 3 elevado a 0,2, só que agora vezes 10. 10, né? Vezes 10. Se vezes 5 dava 1, quanto dá vezes 10? O dobro. O dobro dá 2, né? Beleza. E 3 elevado ao quadrado. Né? Essas lógicas aí você tem que ir anotando. Se eu peguei o número e multipliquei por 5, deu 1. Se eu pegar esse mesmo número e multiplicar pelo dobro de 5, a resposta vai ser o dobro do que eu encontrei anteriormente. E 3 ao quadrado é? É 9. 9. Aí, só que agora dá um pouquinho maior, né? 3 vezes 9? 27. 27. Então, 270 mil. Vocês viram que, claro, né? Se ela é do tipo exponencial, o crescimento é muito grande e rápido, né? Então, 270 mil aí. Certinho? Certinho. Olha que legal, né? Adorei essa. Muito fácil, bem aplicada e a gente vê os problemas envolvendo aí a função exponencial. Vamos lá então, número 2. Um botânico encantado com o pau-brasil dedicou-se durante anos de estudos a conseguir criar uma função exponencial que medisse o crescimento dessa árvore no decorrer do tempo. Sua conclusão foi que, ao plantar essa árvore, seu crescimento no decorrer dos anos é dado por CT igual a 0,5 vezes 2 elevado a t menos 1. Analisando essa função, quanto tempo essa árvore leva para atingir a altura de 16 metros? Então, agora o T é a altura, né? O T está em metros, né? Beleza? Beleza. Será que é 7 anos, 6, 5, 4 ou 3, né? Vamos averiguar os fatos, então? Agora, no lugar do... Não, o 16 é o meu comprimento, né? Comprimento de T, né? 16 metros, né? Quanto tempo demorou para chegar nessa altura? Muito bem. Então, aqui é a metragem, né? Isso. E o meu T é o tempo, lógico, né? Tá bom? Então, vamos lá. No lugar desse valor aqui de C de T, que é o comprimento em função do tempo, eu vou colocar 16. É igual a 0,5 vezes 2 elevado a t menos 1. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. E eu adoro essa partezinha aqui, ó. Dividir por meio é o mesmo que? Multiplicar por 2. E o dobro de 16? 32.
Vamos lá? Vamos. E eu sei que 32 é 2 elevado a Quinta potência. Então, eu posso resolver agora uma equação Exponencial. onde 2 elevado a quinta é igual a 2 elevado a t menos 1. Então t menos 1 é igual a 5. T menos 1 é igual a 5, porque a gente corta as bases e trabalha com Expoente. os expoentes, né? E o t vai ser igual a 5 Mais 1. T vai ser igual a 6 anos. Então quer dizer que para o pau-brasil chegar a 16 metros de comprimento, ele precisa de 6 anos, uma terra boa, e é uma madeira muito bonita. Quem já viu sabe que o pau-brasil tem uma cor muito bonita. Avermelhada, né? Bem vermelho. Uhum. Muito bem, certinho? Legal, né? Então vamos à questão de número 3. Ao observar em um microscópio uma cultura de bactérias, um cientista percebeu que elas se reproduzem como uma função exponencial. A lei de formação que relaciona a quantidade de bactérias existentes com o tempo é igual a F de T igual a Q vezes 2 elevado a T menos 1, em que Q é a quantidade inicial de bactérias e T é o tempo em horas. Se nessa cultura haviam inicialmente 700 bactérias, a quantidade de bactérias após 4 horas será de... Então eu já sei que se é inicial, eu posso colocar o 700 aqui, não posso? Lembra que sempre o inicial está grudadinho aqui no nosso restante? Sim, como sim. se fosse o Q0 aqui? Isso. Né? Então eu vou ficar com uma função do tipo, né? F de T, eu posso dizer que é 700, que é a inicial, vezes 2 elevado a T menos 1? Isso, posso, né? posso sim. Só que agora eu quero em que tempo? Em 4 4 horas. né? Então é só colocar no T? Isso, só substituir no T. Máquina de calcular? Isso, máquina de calcular, a gente vai substituir aqui no lugar do T, a gente vai colocar 4. 4, né? E vamos resolvendo aí no passo a passo, devagar e sempre. Vamos lá, 700 vezes 2 elevado a 4 menos 1? 3. 3, né? E F do número 4 é igual a 700 vezes 2 elevado ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, que 8. é 8. 8 vezes 7? 56. 56, acrescenta 2 zeros. 5.600. Alternativa, letra E. E. Legal, né? Muito bom. Mas eu não sabia que podia colocar inicial aqui. Lembra que a gente falou lá nas nossas aplicações da aula? Sim, e no próprio enunciado ele disse que Q era a quantidade inicial de bactérias. Sim, ele já estava falando, né? Isso mesmo. Então, se a quantidade inicial é 700, a gente pode substituir no Q. Perfeito. Boa, né? Bem legal. A gente pensa que não tem aplicação e quando a gente vê, tem muito, né? Certo? Vamos para o Se Liga no Enem, então? Se liga no Enem para a gente finalizar a aula de hoje. Pergunta de número 4. Essa foi da UNAMA e está adaptada. Em uma pesquisa realizada, foi constatado que a população P de determinada bactéria cresce segundo a expressão PT igual a 125 vezes 2 elevado a T, em que T representa o tempo em horas. Para atingir a população de 20 mil bactérias, será necessário um tempo de 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora ou 2 horas e 30 minutos. Do mesmo jeito aqui já deu a inicial, né? Olha aí como é legal, aqui já deu a inicial, 125, né? E também está dizendo que para atingir 2.000, então 2.000 a gente vai substituir no P de T. Isso. Né? Eu tenho 2.000 bactérias, vai ser igual a 125 vezes 2 elevado a T. Eu estou querendo o tempo, então o T é o que eu tenho que descobrir. Tá multiplicando, passa dividindo, né? 125 vai ser igual a 2 elevado a T. Quanto é 2.000 dividido por 125? Bom, 125 vezes 2 dá 250. Né? Então,
vezes 4 vezes 8 dá 1.000. Dá 16, né? É o dobro, né? Isso. Isso é igual a 2 elevado a T. A gente já sabe que 16 é o quê? Para deixar na mesma base, né? Porque aqui estamos com uma equação exponencial para resolver, né? A gente sabe que o 16 é 2 elevado na quarta potência, né? Então Isso. eu vou ficar aqui com 16 é igual a 2 elevado a t. Mas o meu 16 é 2 elevado à quarta. Lembra das equações exponenciais? É aí que a gente chega toda vez. Então eu posso eliminar minhas bases e ter como resultado t igual a 4. 4 o quê? Horas. Beleza? Olha lá, vamos marcar a alternativa, letra A. Certo? Certo. Então achamos que o nosso tempo são 4 horas. Vai precisar de 4 horas para a população de bactérias atingir 2.000. Então, de 125... Se ele quisesse fazer a prova real, ele podia pegar a equação lá inicial, não é? 125 vezes 2t, 2 elevado a 4 é 16, 16 vezes 125, 2.000. Mamão. Né? Mamão com açúcar e ainda com mel. Mel. E aí, o que vocês acharam, né? É bacana a gente ver onde as situações que a gente está estudando são aplicadas. Né? Não fica aquela coisa abstrata, né? E sim aquela pegada mais do concreto, do concreto na base do concreto, Isso. né? E eu posso jogar já coisinha legal, Pedro, assim, só para dar uma curiosidadezinha. Pode. Essas mesmas aplicações vão ser usadas em outro conteúdo. Isso quando ele não te fornecer o tempo e tu tiver que encontrar o tempo de outra maneira. Tu não vai ter... Tava bom demais pra ser verdade, né? Ainda pode piorar, É porque tem umas questões do Enem que ele joga a situação, ele não te dá duas informações. Ele fica com duas incógnitas. E aí tu tem que aplicar uma outra coisa. É um assunto que está vindo pela frente. Tá vindo pela frente. Mas se vocês aprenderam exponencial, o outro assunto, ó, tá no bico. Tá no papo, né? Tá no papo. Ei, mas deixa eu falar para vocês. Não fiquem preocupados que a gente sempre arruma uma maneira, uma estratégia de trazer o assunto de maneira bem tranquila, bem dinâmica, que vocês vão compreender também, tá Beleza. certo? Então vamos lá no Brincando com os Números. E a pergunta era... Quantos buracos tem na camiseta? Né? Vai lá, mostra a camiseta aí. Vamos ver junto? Vem aqui mais pertinho da gente e vamos resolver essa parada juntinho aí. Vamos lá. Tá lançado o desafio. Bom, só tô vendo 2. Você tá vendo só 2? É, aqui, ó. 1, Ah, tem mais, hein? 2. A professora Adelina já até mostra onde são os buracos, ó. Aqui. Ai, ai. Ah, mas peraí. 2, Agora 4, 6 ou 8? Agora me deu uma dúvida. A camisa nas costas é tudo preta? Então, se tá aparecendo o fundo branco é porque só ali já tem 4, não é? Porque tá furado na frente e atrás. Porque senão estaria aparecendo, ficaria até difícil de ver o buraco, né? Porque ia ser preto aqui. Verdade. Então só aqui já temos 4. Então letra B. 4. E aí, e o buraco que enfia a cabeça, que enfia os braços, que enfia o corpo? Olha aí, gente, é muito buraco. A gente pensa que é pouco buraco, mas não. O buraco de cima, o buraco dos braços, o buraco que enfia aqui o corpo e ainda tem 4 buracos aí perfurados na camiseta. Então, a resposta certa é a letra D. 8 buracos temos na nossa camiseta. Esse desafio foi legal, né? Então quer dizer que só de comprar a camisa na loja, ela já vem com 4 buracos de fábrica. 4 buracos de fábrica. Misericórdia. E muitas vezes os apressadinhos já vão respondendo de cara. 2 buracos. 2. Eu sei. Já marca e já vai embora. Pronto, e já fica se vangloriando, né? Porque eu sou bom, porque eu sou muito rápido. Eu sou top, eu sou fera. Que é a diferença do óbvio pro lógico. Olhei. Quantos buracos? A gente já... 2. Acabou. Óbvio que é 2. Óbvio não, filho. A lógica vai além do óbvio. Tem que dar uma olhadinha com mais carinho, né? Então, ficamos por aqui. Aula de aplicações. A próxima aula já vem numa pegada do Enem. A gente já falou, né? Vem que vai começar o Super Enem ativar. A cada intermédio de assuntos, a gente traz aí questões do Enem e vamos trabalhando nisso aí, porque a gente vai gabaritar esse negócio. Eu vou falar uma coisa. Vocês... primeiro ano, já tiveram mais aula de Enem
do que o último terceiro ano que teve aula com a gente. Verdade, a gente está num processo Vocês estão aí, ó, acelerado. anos-luz na frente do terceiro ano. E olha que o terceiro ano que terminou no passado tem resultados maravilhosos. Imagina só vocês daqui lá mais para frente. Se forem dedicados, esforçados, protagonistas. Eu acredito. Eu também. Então, ficamos por aqui. Aquele beijo no coração. Tchau, gente. Até a próxima aula.